Olá, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda tópica de Freud, a segunda teoria de Freud. Então vamos lá pro vídeo? Mas antes de a gente começar, né, como eu sempre peço pra vocês, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. E eu prometo que vai vir muito conteúdo legal por aqui, né? No último vídeo a gente tinha conversado um pouquinho sobre a primeira tópica de Freud, né? Onde ele retrata mais a topografia, ele fala sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Nessa segunda tópica, a gente não vai falar exatamente de lugares, mas sim de instâncias, de classes que existem e que são fundamentais para o funcionamento psíquico. E quais são essas classes? Seria o id, o ego e o superego, né? A gente tem no id como o princípio do prazer, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. No ego, ele é o princípio da realidade e o superego ele é o princípio da censura. E agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um para vocês, para facilitar esse entendimento. Então, o que a gente tem no id? O id é uma instância psíquica que a gente tem desde o nascimento. O bebê, ele é puro prazer. Por que ele é puro prazer? Porque ele quer e quer agora, ele não sabe esperar, é o prazer a qualquer custo. Então esse é o id, ele sempre está em busca do prazer, ele não está interessado em saber se é ou não possível. Eu quero e eu quero agora. Então a gente pode associar isso a uma criança birrenta, uma criança quando quer uma coisa, quer muito aquela coisa e não está preocupado no que precisa para que isso seja possível, ou isso é possível. Então o id busca o prazer a qualquer custo. Ele é imoral, ilógico, irracional. Ele quer e pronto, acabou. Bom, falando do id, antes de eu falar do ego, eu vou pular para o superego, porque eu acho que a lógica da explicação fica mais fácil. Então, quem é o superego? O superego é aquele crítico, aquele que a gente pode considerar um chato. Por quê? Ele conhece as normas, conhece as regras de se viver em sociedade, sabe o que se pode e o que não se pode fazer. Então, ele é esse. Então, falando nisso, id, puramente prazer. Eu quero o prazer a qualquer custo. E o superego, que é o crítico, o chato da história, que fala, não pode, isso não vai dar certo, não é assim que funciona, a regra é essa, né? Tanto as regras de onde você está inserido, quanto as regras gerais, entendeu? Esse é o superego. Bom, e aí entra o ego. Por que eu quis explicar ele agora? Porque vai ficar mais fácil o entendimento. Então, o id, puramente prazer. Superego, aquele da censura, das regras, que fala que não pode. Então, um aqui tá falando eu quero, o outro tá falando não pode. O que esse ego vai fazer diante desses dois, né? O ego, ele tem o princípio da realidade. Então, quando o id fala, eu quero, o superego fala, peraí, tem a regra tal que não pode, o ego vai falar, peraí, minha gente, vamos ver o que é possível. Então, para realizar o que o id tá querendo, o superego falou que não pode fazer tal coisa. Então, ele vai tentar achar um meio termo para mediar isso. Claro que, às vezes, o que o id quer não é possível ser realidade. Então, a gente vai reprimir, recalcar. E, às vezes, o que o superego fala tá sendo muito crítico e dá pra dar um jeitinho de satisfazer o id. Então é isso que o ego vai fazer, ele vai mediar, porque o ego é o princípio da realidade, é como se fosse nós aqui e agora. Então a gente sabe o que pode e o que não pode, até que limite podemos ir, e é o ego que faz toda essa mediação. Então até tem um textinho aqui pequenininho, né? Só pra ilustrar melhor essa explicação de uma maneira bem resumida. Quem que é cada um dessas três instâncias psíquicas. Então o id fala, eu quero agora. O ego vai falar, agora é uma boa hora? E aí vem o superego e fala, é melhor não. Então eu acho que esse textinho pequenininho ajuda a gente a conseguir distinguir bem o papel de cada um na nossa mente. E id a gente tem desde onde a gente nasce, a gente é puro id, puro prazer.
basta ver um bebê, quando ele quer mamar, ele quer e quer agora, e se ele não tem, ele começa a chorar até ser atendido porque ele quer o mamar. O ego, que é o princípio da realidade, começa a ser desenvolvido quando a gente já está um pouquinho maior. Então o ego se forma mais ou menos quando a gente tem uns 9 meses de idade, né? A gente começa a perceber que a gente quer, só que a gente tem que esperar, né? Não é tudo na hora que a gente quer quando bebezinho, né? Então, opa, alguma coisa tá diferente, né? E o superego, que é o crítico, que sabe das regras, das normas, né? Que é o chato da história, digamos assim, a gente só vai desenvolver quando a gente estiver lá pelos nossos 5 anos de idade. Quem tem criança na família ou criança próxima ou acompanhou o crescimento bem de pertinho de uma criança, desde bebezinho até os 5 anos de idade, consegue ver bem o desenvolvimento do ID, a aplicação do ID no bebê, quando começa, né, ali a se desenvolver o ego e quando começa a se desenvolver o superego. Digo isso porque eu tenho 2 filhos e é muito legal, e é claro, assim, quando a gente para pra analisar, ver esses pontos de desenvolvimento, né? Falei as idades. ID, a gente nasce, então a gente nasce puro ID. Já o ego, que eu disse que é lá pelos 9 meses que começa a se desenvolver, e o superego, que eu mencionei que é lá pelos 5 anos que começa a se desenvolver, lembre-se que tudo é uma faixa etária estimada, porque cada pessoa é única e as coisas acontecem no seu tempo, né? Então não é nada cravado. Deu 9 meses, a criança vai desenvolver o ego. Deu 5 anos, vai desenvolver o superego. Algumas crianças podem demorar um pouquinho mais, outras podem ser um pouquinho antes. Então, pra gente finalizar esse vídeo, tem um quadro que eu acho bem legal estar colocando aqui pra vocês, pra deixar características de cada uma dessas instâncias. Então eu vou pôr aqui pra vocês. Então, pra resumir essa segunda tópica de Freud, no ID, a gente tem, né, um ser ali inato, amoral, regido pelo princípio do prazer. Depois a gente vai pro ego, que é formado a partir do ID. Ele é moral e ele rege pelo princípio da realidade. E pra finalizar, a gente tem o superego, que ele é formado a partir do ego, ele é hipermoral e ele é regido pelo princípio do dever. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido explicar de uma maneira fácil e descomplicada, né, essa segunda tópica de Freud. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar vocês. Afinal, né, psicanálise, a mente é um assunto muito interessante, vale muito a pena ser estudado. O vídeo de hoje é isso e até o próximo.